viagem para o sul do México, aí na região do estado de Veracruz. Eu já passei alguns estados e suas capitais. Hermosillo, que é a capital do estado que eu moro, depois a Ciudad Obregón, depois Mazatlán, que é um lugar simplesmente maravilhoso. As pessoas do Brasil seguem indo para a costa leste, e na costa do Pacífico eu acho Mérida e Mazatlán estão bem melhores do que os destinos que os brasileiros vão. Eu acho que vão também porque os voos são mais fáceis para lá, né? Então, depois de Mazatlán, eu fui uma cidade que eu já conhecia, mas gosto muito, uma cidade assim fantástica, que é Guadalajara. Eu queria até gravar um vídeo lá na Plaza Mariachi. Eu já trabalhei em Guadalajara por um tempo, mas não, me disseram que não pode, por direito autoral. Eu não entendo do assunto, não pode gravar música, pode ter música, sei lá. Então não podia gravar, então perdeu o sentido, porque na Plaza Mariachi tem dezenas de mariachis, grupos de mariachis. Eu até perguntei para um, quantos grupos são? Ele respondeu de uma maneira muito engraçada. Ele disse assim: bem, depende, se o desemprego sobe, aumenta o número de mariachis. Se tem emprego para todo mundo, diminui o número de mariachis. Eu falei, mas não tem que ter boa. Ele falou, não, isso aqui apanha de rápido demais, está feito para qualquer um cantar. O que manda são os instrumentos. A voz some, não é? Eu falei, tá bom. Então, de Guadalajara, eu fui a uma cidade que me deixou impressionado com a sua beleza, Guanajuato. Aí eu tive um problema porque eu não percebi que a cidade estava muito acima do nível do mar, e como a maioria das pessoas, eu depois de 6 horas de ver o mirante lá e lá em cima, eu não podia sair da cama, eu fiquei muito tonto, assim, se você tentar levantar, você vai cair. Então passei um dia tranquilo. Eu já sabia que eu já tinha ido várias vezes à Colômbia, à Bolívia, então eu sabia como proceder. Então fiquei deitado praticamente o dia inteiro e não conheci muito de Guanajuato, mas o pouco que eu conheci é muito interessante a cidade. De Guanajuato eu fui a São Miguel de Allende. Essa é uma das cidades mais lindas que eu já visitei. Eu jamais imaginei que o México tivesse uma cidade tão linda. O que acontece aí é que a população de São Miguel de Allende, principalmente na região nobre da cidade, que é a região histórica, hoje é formada quase que totalmente por norte-americanos. Então, o que aconteceu? Os preços dos aluguéis e dos imóveis dispararam. E os mexicanos que viviam aí não tinham mais condição. Então, há pouco tempo teve um movimento em São Miguel de Allende para que o governo parasse de receber norte-americano, porque estava inflacionando demais a cidade. E com toda razão. Eu não vou a restaurante, isso é uma coisa que vocês já sabem. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá que eu explico isso. Mas eu passando, a cidade tem restaurantes mais bonitos que eu já vi, uma concentração enorme de restaurantes na parte nobre da cidade. E eu passando na porta, eu falei, nossa, que restaurante lindo. Então isso para dar uma olhada, e vi assim num display, não sei como se chama a coisa, tinha uns croissants. Eu gosto muito de croissant. Então eu nem perguntei o preço, eu falei, você pode me arrumar 2 croissants? Ela falou assim, senhor, assim, um tratamento. A menina falava inglês perfeito e pôs os croissants, cada um numa caixinha. Depois essas 2 caixinhas numa bolsa artesanal, um negócio assim. Quando eu fui pagar, eu só não afinei, eu fiquei com vergonha de afinar. Vai perguntar o preço antes, né? Cada croissant custava aproximadamente $10. Isso nem Starbucks mais sofisticado que tiver no mundo vai cobrar isso. Na Costco, por exemplo, nos Estados Unidos, eles vendiam uma dúzia por $6, 50 centavos cada um.
A menina teve a cara de pau de me desagradar. É por isso que eu não vou a restaurante para ser roubado. Enfim, a cidade é maravilhosa. Não tinha lugar em lugar nenhum. E aí eu entrei num aplicativo, como é que chama o negócio? Overlander. E eles me mostraram que tinha um camping na cidade. Mas não tinha informação nenhuma de receber outro tipo de veículo que não fosse os motorhomes. Eu fui lá na porta, chamei na campainha, um lugar super discreto, assim, não tem placa, não tem nada, um portão grande, uma rua muito estreita. Chamei o cara, veio, falei, posso passar uma noite aqui? Ele falou, pode. Me mostrou o lugar que eu ia ficar. Então eu passei uma noite, gostei e fui lá e paguei a segunda noite. Para um camping no México, existem muitos também, né? Era caro. Assim, eu paguei 600 pesos ou aproximadamente $30, $15 por noite. Praticamente não ia. Além da grama onde eu pus a minha tenta, a barraca, não usei mais nada. Eu tinha banheiro próprio, água, então eu paguei muito e usei pouco. Gente de Deus, um acidente que o carro partiu no meio. Imagina a velocidade que esse cara não vinha. Ou foi atingido por alguém. Que Deus proteja, a ver. Aí, fiquei nesse camping. E daí eu saí depois de 2 dias. Aí eu conheci algumas pessoas, um vizinho que era de Alberta, no Canadá. Eu já morei no Canadá, então batemos um papo ali. Tinha um belga, tinha um holandês, muito simpático, e os outros eram norte-americanos. Eram como 8 ou 9 motorhomes. O lugar é pequeno, é um clube de tênis, onde as pessoas vão treinar tênis ou jogar. Tem eu acho que umas 2 ou 3 quadras de tênis, tudo mais ou menos dentro do mesmo espaço. Mas eles não têm muito interesse em fazer publicidade, já estão ocupados praticamente o ano inteiro. É um lugar assim, muito legal. Então eu até falei com ele, eu posso voar o drone aqui? Ele falou, olha, só se for só para mostrar o seu spot aqui, o seu local aqui. Porque por motivo de segurança, a gente não quer que mostre a casa, porque os proprietários não querem nada disso. Lógico, também não preciso. E no México eu observei o seguinte, as pessoas que eu conheci, assim, de um poder aquisitivo, vamos dizer, mais alto, nenhuma delas quer se expor, nada, mostrar a casa, tá em rede social. Os caras se protegem o tempo todo. Então o negócio é mais feio do que eu imaginava. Eu até agora, não tive problema nenhum, a não ser no primeiro trecho, que aliás no México chamam de Trump, né? Trump, até parece um Trump. Então o primeiro Trump que eu passei, não tinha nenhum posto de gasolina, eram 500 quilômetros mais ou menos, sem nenhum posto. Então eu parei assim na beira da estrada, tinha um camponês, eu perguntei para ele, onde tem um posto de gasolina? Ele falou, posto não tem, mas daqui a uns 500 metros tem uma casa à direita e eles vendem gasolina. Eu cheguei aí que a coisa não era séria. Já tinha um senhor comprando, era uma gasolina de tambor. Aí o senhor acabou de comprar, eu perguntei para ele, falei, mas essa gasolina é boa? Porque eu preciso de gasolina premium no meu carro, não posso pôr gasolina comum. Ele falou, então não compra, porque isso aí é mistura de tudo, o que menos tem é gasolina. Eu tenho que pôr, porque não tem outro jeito, meu carro é muito velho, ele bebe qualquer coisa, não tem problema nenhum, mas no seu caso eu não colocaria. E cuidado que isso aí é do cartel, o cartel de Sinaloa é que comanda isso aí. Então vocês não contem isso para ninguém, que eu não quero morrer no México. E realmente tinha tudo a ver com uma coisa assim, uma operação totalmente ilegal. Mas eu consegui, meu carro gasta pouca gasolina, e consegui chegar em Hermosillo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários, façam as correções que vocês quiserem, as coisas que eu falei errado, podem mandar o nome certo,
sei como é que chama em português, aliás, as coisas que eu aprendi nos Estados Unidos eu não sei em português. É bem lógico isso, né? E fiquem com Deus. Deixe os seus comentários aí. E até o próximo episódio. Muito obrigado por terem assistido. Eu vi que tem louco para tudo. E nos vemos.